Doutora Ana Escobar, todas as quintas-feiras aqui com a gente. Acho que a doutora Ana já abordou esse assunto aqui, mas a gente tem que voltar a falar, porque além da audiência rotativa, parece que não entra na cabeça de algumas pessoas, né? A eficácia das doses de reforço contra a Covid-19, doutora Ana. Boa tarde. Marco, boa tarde a todos que estão aí nos vendo e ouvindo. É um prazer grande estar aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha, é importantíssimo, sim, que a gente faça as doses de reforço da vacina da Covid, tá bom? Por que que é importante, pessoal? Mesmo que você já teve Covid, mesmo que você já tenha tomado as 2 doses, porque a imunidade, a gente sabe, com o tempo tende a cair, tá bom? Que tempo é esse? Mais ou menos 4 meses. Então, a imunidade começa a diminuir depois de 4 meses. E como a gente está cheio aí ainda de vírus pelo ar, né, a Ômicron e agora as suas subvariantes, é importante a gente manter nosso sistema imunológico sempre preparado para a defesa, tá? E a forma que a gente tem para fazer isso é tomando as doses de reforço. Pessoal, não tenham medo de tomar a dose de reforço, tá? E muita dúvida ainda as pessoas têm, achando que a dose de reforço ou qualquer vacina, como foi desenvolvida para aquelas outras variantes lá do começo, alfa, por exemplo, gama, não serve para Ômicron. Serve sim, pessoal. Então, a dose de reforço serve para a variante Ômicron e subvariantes. Então, é importantíssimo que vocês não baixem a guarda e mantenham as doses de reforço em dia, tá? Bom, doutora Ana, é exatamente essa pergunta que eu queria fazer, porque as variantes aparecem e as pessoas começam a questionar, né, mas espera aí, se a vacina foi feita antes da variante, como é que ela serve? E aí eu queria que a senhora explicasse isso pra gente. Boa, então assim, olha, imagina que o vírus, ele tem aquela proteína chamada spike, que é o que? A chave dele, que faz ele entrar dentro da célula, tá bom? Tá. Então, o que a vacina faz? Faz você produzir um anticorpo que não deixa essa chave entrar na fechadura, entrar dentro da sua célula, tá bom? Tá bom. Aí o que acontece com essas variantes da Ômicron? Onde foi a diferença? Foi justamente na chave. O vírus foi fazendo uma chave mais afiadinha, mais capaz de penetrar dentro da célula. Por isso que a gente fala a capacidade de transmissão é maior. E aí vamos lá. A chave da Ômicron é uma chave incrível, é uma chave bem afiada para entrar dentro da célula, por isso ela se espalha tão rápido, tá? Agora sim, essa chave que ficou um pouquinho diferente, é uma variante. A vacina, o anticorpo, ainda consegue neutralizar essa chave, mesmo essa chave mais afiada que a da Ômicron? Sim, pessoal, o anticorpo que a gente produz com aquela vacina que foi feita lá atrás, né, ainda é eficaz para neutralizar a variante Ômicron. Então é isso, a chave mudou, mas não mudou tanto a ponto de a vacina não ser mais eficaz. Agora, a boa notícia que a gente tem no mundo é que a Pfizer mesmo já está estudando uma outra que vai chamar de super vacina. Ainda não tem, ainda não está começando. O que é essa super vacina? Eles vão fazer uma vacina que vai produzir um anticorpo para essas super chaves afiadas aí que apareceram depois. Então é isso, quando essa vacina vai estar no mundo a gente não sabe. Mas enquanto a gente vai utilizando a vacina. Querem a prova que a vacina funciona? A gente está tendo aí um número muito alto de casos de pessoas com Covid e as internações em UTI, não obstante tenham aumentado, mas o número de óbitos está muito pequeno. Quem está ajudando as pessoas a não ir para a UTI e morrer menos? A vacina. São várias ciências, né? Uma delas a matemática. Deixa eu só fazer uma pergunta, doutora Ana, porque a gente está vendo um número de casos aumentar bastante por causa dessas variantes, e a gente vê também que quem tem a Covid-19 está com sintomas mais leves, né? Mas muita gente está
se infectando, e agora que a gente tem o teste de farmácia também, né, o autoteste, até a Edith está falando aqui que vai tomar a 4ª dose no sábado, e queria que a senhora explicasse isso. Quem teve Covid nesse tempo precisa esperar quanto para tomar uma dose de reforço? Boa, então vamos lá. Assim, se você teve Covid, tá, você pode tomar a vacina contra a Covid, tá, 30 dias depois do seu primeiro sintoma, tá? Então, você teve Covid, tá na hora de você tomar o seu reforço 30 dias depois da Covid. E aí tem aquilo, qual é a hora de tomar o reforço, tá? Aí tem que ver pela faixa etária, lógico, né, porque agora tá 40 a mais, né? E a hora de tomar o reforço é 4 meses depois da última dose, tá? Então, se já se passaram 4 meses que você tomou a última dose, e já se passaram 30 dias desde que você teve Covid, pronto, vai lá e manda ver, faz a sua dose de reforço. Tá do bom? Início ou do fim dos sintomas, doutora? Do início. Primeiro dia de sintomas. Você começou com a Covid, seu primeiro dia foi dia, sei lá, de junho. Tá bom? Hoje, vamos supor. Quando você pode tomar vacina da Covid? 30 de julho. Tá bom? Perfeito. E a da gripe junto, sem problema também. Ah, da gripe junto. Essa é uma pergunta ótima, Marco, porque é o seguinte, muita gente acha que para tomar vacina da Covid tem que esperar 30 dias para tomar da gripe. Não. Olha, você só espera 30 dias se você teve Covid para tomar vacina da Covid. Ponto. Se você teve Covid, mas precisa tomar a vacina da gripe, pode tomar. Posso tomar a vacina da gripe junto com a da Covid? Pode tomar. Posso tomar a vacina da gripe um dia depois da Covid? Pode. E uma criança que teve Covid, precisa tomar a vacina do sarampo, cachumba, rubéola, por exemplo, pode tomar? Pode. Acabou a Covid? Acabou. Pode tomar a vacina do sarampo, cachumba, rubéola, ou difteria, coqueluche, tétano, ou qualquer outra. Tá bom? Só a do Covid para Covid que a gente espera 30 dias, tá bom? Perfeito. Tá dada uma aula aqui, uma consulta da doutora Ana Escobar com a gente. Obrigado pela participação, doutora Ana. Até a semana que vem. Até a semana, Marco. Sempre bom estar aqui com vocês. Dizemos o mesmo. Agora, 3 horas 42 minutos.